Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Com o Timaço de Batista, vamos até meio-dia falar em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Humberto Louser faz primeiro o esboço do time para a partida contra o Brusque. Elenco alviverde entra em reta final de preparação para a decisão de sábado. Suspenso pelo terceiro amarelo, Luiz Otávio é desfalque confirmado. Diretoria reabre tobogã e inicia a venda dos ingressos nas bilheterias. Márcio Zanardi não é mais técnico da Ponte. Treinador decide deixar o Moisés Lucarelli em meio à paralisação nos treinamentos. Após saída de Zanardi, a diretoria acertou com Gilson Kleina para a sequência da temporada. O treinador chega para a sua sexta passagem pelo clube alvinegro. Com elenco limitado, Ponte viajará a Belo Horizonte para a partida contra o América. Palmeiras atropela o Santos em casa e larga na frente nas quartas de final da Copa do Brasil. Flaco Lopes marca 2 vezes e Andréas Pereira completa o placar elástico. Sem Neymar, Peixe tem atuação apática no Nubank Park. O muro do centro de treinamento do Santos é pichado após derrota para o Palmeiras. Torcedores protestaram por conta do resultado do jogo de ida nas quartas de final da Copa do Brasil. Atlético Mineiro vai ao STJD e pede denúncia contra Caio Jorge do Cruzeiro. Caso será analisado pela Procuradoria da entidade para definir se acolhe ou não o pedido. Rádio Bandeirantes. Nossa área está no ar. Edson de Freitas está aí nas imagens, né? Na parte técnica, enquanto o Alan Zanelato está na mesa de som. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa 971021493 ou pelo YouTube /Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou a sua mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. A eficiência está em cada detalhe. Ferramenta motorizada é Steel. Para jardinagem ou trabalho no campo, conte com produtos feitos para enfrentar desafios intensos. A marca preferida dos usuários mais exigentes, com 100 anos de inovação contínua e uma ampla rede de assistência especializada. Vá até a loja mais próxima ou compre online e receba em casa. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil. Ontem jogando no Nubank Park, Clássico Paulista, o Palmeiras venceu o Santos pelo placar de 3-0. O jogo de ida das quartas de final, a volta ocorre na próxima semana na Vila Belmiro. Ontem também o Vasco, com um homem a menos, venceu o Vitória pelo placar de 1-0. Lembrando que na terça-feira, Cruzeiro e Atlético Mineiro empataram por 1-1. E hoje, 8 da noite, tem o Grenal, tem Inter e Grêmio, o primeiro jogo também das quartas de final da Copa do Brasil. Ontem, pela Copa Sul-Americana, um gigante foi eliminado. O River Plate, nos pênaltis, perdeu para o Santa Fé por 8-7 após empate no tempo normal. Passa, portanto, o time colombiano e fica o time argentino.
Pelo Campeonato Brasileiro da Série C, lembrando que todos os jogos da última rodada acontecem neste sábado às 17 horas. O Guarani vai receber o Brusque. Vamos ter ainda Itabaiana e Botafogo, Paysandu e Maringá, Caxias e Inter de Limeira, Anápolis e Santa Cruz, Barra e Volta Redonda, Figueirense e Maranhão, Ferroviária e Confiança, Floresta, Ituano, Amazonas e Ipiranga. Guarani nesse momento é o 7º colocado, estaria em um grupo ao lado de Botafogo, Paysandu e o próprio Ipiranga. O Bugre tem 27 pontos. Brusque e Botafogo estão classificados, Paysandu e Inter de Limeira com as suas situações bem encaminhadas em relação à classificação. Confiança já está rebaixado, Anápolis, Barra e Itabaiana. Um destes 3 times serão rebaixados para a Série D do próximo ano. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Dr. Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, vamos atender aqui os nossos ouvintes. Pessoal mandando mensagem. Começando pelo Edson Elias, um abraço para você. O que mais aqui? Poxa vida. Também isso aqui é política. Bom dia, CH. Junto com sua torcida, o Bugrão vai rumo à classificação em casa cheia no sábado. Um abraço. Rogério de Hortolândia. Então, Alexandre, você escreve umas coisas aqui, cara, que eu não concordo com o que você está falando, tá? Não é nada disso que você está escrevendo aqui. Lamentável o que você escreveu aqui. Lamentável. Ontem me aliviei com a contratação do Kleina. Já temia que empilhassem mais nessa função do Dr. Espécie. Que Kleina tenha competência, sorte e principalmente dinheiro, porque sem dinheiro até a competência vira enfeite. Tá bom. Novamente o reizinho Ney fugiu dos jogos difíceis. Isso acontece desde o 7-1, quando ele fugiu por causa de um tranco contra a Colômbia, que até a minha avó aguentaria. Não, aí não. Sou um crítico do Neymar, mas nesse jogo contra a Colômbia em 2014, ele fraturou a costela. Eu não me lembro com detalhes, mas a contusão dele foi séria. Teve risco até de não andar mais. Então, pera um pouquinho que leio sua mensagem, mas eu não posso concordar com isso. Ele quer jogar contra o Remo e Mirassol para fazer recortes nas suas redes sociais. Erivelto, aí é verdade. Aí eu concordo com você. Está dividida de quase 400 milhões que foi apurada pela auditoria. Está inclusive a dívida do Carnielli, na qual está penhorado o majestoso. Boa tarde. Além do salário, eles citam os descasos da diretoria. Isso chama-se calote, não pagam e não dão satisfação. E a folha já é pequena, pois a maioria são garotos, salários pequenos. E o que estão fazendo com a cota da CBF? E outra, só não fizeram a assembleia porque a juíza exigiu transparência, coisa que eles não queriam. CH, parabéns pelo seu programa, muito obrigado. Saiu barato para o Santos o resultado de jogo de ontem, concorda? Sim, concordo, Ted. Ontem o Santos escapou de tomar um 6-0. Que coisa, hein? Os jogadores e os análises estão 99% corretos. Só não estão 100% por não terem parado antes. E Belin tem que tomar vergonha e sair, se bem que não sei quem é pior. Situação ou oposição, eu já desisti. Marcelo Pimentel. Parabéns pelo trabalho, sou seu fã, muito obrigado. Ontem fez uma pergunta direta e objetiva para o diretor jurídico da Ponte, se teria previsão de pagamento de salários da Ponte. E a resposta é uma enrolação. Isso mostra a falta de capacidade e incompetência dessa diretoria. Leandro Machado.
Pois é. Pessoal aqui, muita gente perguntando por que eu não fiz pergunta pro Eberlin. É porque o tempo do programa já estava se esgotando, né? As respostas dele são muito longas. Se fosse mais objetivo, eu participaria, mas aí não tinha sentido, não é? Não tinha sentido. Então eu abri mão do meu direito de fazer perguntas, tá bom? Bom dia, CH. Tem sempre um louco que cai no conto do vigário. Lamentável. CH, meu amigo. Vamos lá. Havia um poço bem fundo no Moisés Lucarelli. Um belo dia começaram a escavar e romperam o limite possível. Muitos não sabiam o quão profundo esse poço estava. E quando não havia mais oxigênio devido à profundidade, quem aparece? Gilson Kleiner. É um desprazer ouvir qualquer gestor dessa atual diretoria. Renato Grácia. Só dúvidas cruéis nesse Guarani, traduzindo tudo farinha do mesmo saco. Esses limitados jogadores. Lebrão. Isso aqui mandou uma imagem. Juro que gostaria de saber que tipo de masoquismo este que vocês têm. Parece que gostam de serem ofendidos, maltratados entre os torcedores da Ponte. Quem quer ouvir as mentiras desse senhor? Perceberam que ele já chegou com o chicote nas mãos? Quando vocês vão perceber que ele não explica absolutamente nada. Vive num mundo paralelo, lamentável. Esqueçam esse cidadão. Bem porque ele é vice, só é testa de ferro, não quer falar. Melhor nem tocar no assunto. O torcedor não é bobo. Paulo Neves. Contrataram o Gilson Kleina para que, se não tem jogadores para colocar em campo? Mais uma ação trabalhista à vista. Alexandre. Que mais aqui? É inadmissível o Torrano não se pronunciar ao vivo para que a comunidade pontepretana possa perguntar para ele. Caio Queiroz. A justificativa dele é que ele não se sente à vontade em ser sabatinado. Tá bom, é um direito que ele tem. Bom dia, amigos da Band. Humberto Louser vai dar um jeito nesse time, vamos subir. JP de Moraes. Tomara, velho. Tomara mesmo. Esse Eberlin é polêmico, lamentável. Paulo Bolfin. Mas não tem jeito, Alexandre. O que você escreveu aqui não é verdade. Não é verdade. A informação, ela tem que vir acima de qualquer coisa. Não é? E nós tentamos colher informação. Foi em vão. As duas entrevistas não acrescentaram absolutamente nada na minha modesta opinião. Tá bom? Mas não sou eu que decido por nada e eu sou aqui apenas um reles funcionário. Bom dia, CH. Eu só espero que Gilson Kleina não comprometa seu nome e seu histórico como treinador. E por aí vai. 11h44 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Mais uma manhã de treinamentos no Guarani e o técnico Humberto Louser fazendo alguns testes para colocar em campo o time ideal. No próximo sábado, 5 da tarde, jogo contra o Brusque, vale a classificação à próxima fase da Série C. Ele tem algumas dúvidas ainda, inclusive deve manter o esquema 4-4-2. A preferência dele é o 4-3-3, é a plataforma que ele costuma utilizar nos clubes que ele passa. Mas a princípio ele não deve mexer muito, até porque o Guarani está acostumado a jogar essa plataforma que vinha sendo utilizada pelo Hélio Cizenando. Na defesa, Kaique França, Dudu, Jonathan Costa, Maurício Antônio e Emerson não deve ser modificada. Agora, o meio-campo, William Farias, ele volta para o time no lugar do Luiz Otávio. Existem dúvidas aí no meio, se Carlos Eduardo, Cauã Jesus ou mesmo o Natan Melo. Isaac e João Paulo, esses dois jogadores devem atuar. E lá na frente o Herbert deve atuar, a dúvida entre Luca e Maranhão. Se eu for opinar, CH, com a cabeça do Humberto Louser, acho que vai o Luca. Herbert e Luca para o jogo de sábado. O Kaique França falou da importância dessa partida que o Guarani tem diante do Brusque.
Esse jogo aí é o jogo mais importante do nosso ano até o momento. A gente sabe da importância que tem, a gente está muito consciente disso. Peço também o apoio da torcida, que compareça, que nos ajude, porque com eles do nosso lado vai facilitar e juntos a gente vai conseguir isso. Então a gente está bem focado e sabe que é da importância desse jogo e, como eu disse e repito, o jogo mais importante do ano até o momento. CH, junto com Humberto Louser, chegaram no Guarani o auxiliar técnico Anderson Gomes, também o preparador físico Marcelo Rolim. Esses são membros da comissão do Humberto Louser e membros importantes, é claro, para fazer a engrenagem rodar e o Guarani melhorar de desempenho, não só nessa próxima partida, mas também depois da classificação, pensando no acesso na segunda fase da Série C do Brasileiro. Ingressos já à disposição, R$10 é o preço para o torcedor, né, com a camisa do Guarani, no tobogã, na parte de baixo do tobogã e também na cabeceira de entrada. Valeu, CH! E para comentar, aqui chegando Gleger Zorzin para falar do Guarani. Tudo bem, Gleger? Bom dia. Oi, CH, bom dia. Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado aqui na nossa área da Rádio Bandeirantes. Para falar do Guarani, Humberto Louser chega para uma missão muito dura, enfrentar o líder da competição, o Brusque, e tendo que vencer para garantir a vaga para a próxima fase. Tudo bem que o jogo é no Brinco de Ouro, tudo bem que o torcedor aí tem até desconto aí pro torcedor para encher o brinco, incentivar o time, mas a gente sabe que a parada é dura, até porque o Brusque tenta se manter nas primeiras colocações e a gente sabe que tem lá os benefícios lá na próxima fase. Então é isso. O jogo vai ser realmente muito duro, difícil, não vejo muitas mudanças na equipe titular. O Luiz Otávio está fora, provavelmente deve vir aí o William Farias. E não sei se tem outra mudança, talvez o Luca na frente ali na vaga do Maranhão. Esse é o que eu faria. Agora, eu acho e acredito que tem que ter uma mudança de postura do time do Guarani. E isso aí é Humberto Louser no bate-papo, nas reuniões, para realmente fazer com que os atletas mudem a atitude dentro do campo. O Guarani que fez um belíssimo primeiro tempo contra o Botafogo. No segundo tempo a gente viu o que aconteceu. Tomou uma virada e tomou 3 gols. Então, tomara que o Humberto consiga evoluir nessa parte emocional e fazer com que o Guarani consiga manter o mesmo nível, tanto do primeiro quanto no segundo tempo, para conquistar um bom resultado. Eu vou cravar aqui, viu, CH? Para mim, o Guarani ganha o jogo e se classifica para a próxima fase. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Ponte Preta com Pedro Piscinato. Fala, CH. O dia de ontem, quarta-feira, foi um dia muito agitado na Ponte Preta. O dia já iniciou com a paralisação dos atletas que se recusaram a participar das atividades até que os pagamentos dos salários atrasados seja regularizado pela diretoria. Poucas horas depois, a saída do técnico Márcio Zanardi, que comandou a Macaca em apenas 12 partidas neste Campeonato Brasileiro da Série B. E no final da noite, para fechar o dia muito agitado na Macaca, a diretoria pontepretana acertou o retorno de Gilson Kleina para dirigir o time na sequência da Série B. Essa será a 6ª passagem do Gilson Kleina pelo estádio Moisés Lucarelli. A última foi entre 2021 e 2022. É o 4º treinador que mais dirigiu a Macaca em toda a história. A expectativa é que ele chegue a Campinas na tarde desta quinta-feira e no domingo já comande o time que enfrenta o América Mineiro em Belo Horizonte. Ontem nós conversamos no Esporte em Debate, além do Thiago Rino, advogado que representa os atletas da Ponte Preta, e o Dr. José Henrique Espécie, o diretor jurídico da Macaca, nós falamos também com Marco Antônio Eberlin, vice-presidente do clube, também diretor de futebol, que garantiu que o time não vai dar WO na partida de domingo contra o América Mineiro. A Ponte vai entrar dignamente, não corre risco de não entrar. Tá? Quanto aos jogadores, eu acho que a nota não é o que os jogadores estão expressando, apesar de estar no papel. Respeito aí o Causítico,
não falo com advogado para mim, eu não sou advogado tem que falar com o departamento jurídico da Ponte Preta, eu falo com o jogador, tá? Eu tinha que passar no clube para falar primeiro com o presidente do clube, para me dirigir ao centro de treinamento. O que aconteceu lá, eu já sabia que iria acontecer, eu já havia sido notificado pelos jogadores, eu já havia conversado com os jogadores. O que eu não entendo é uma nota falar que o clube está abandonado, tá? Pô, se fui eu que negociei com os jogadores para que ele esperasse até dia 24, não foi o João Brigatti, não foi o Ricardo, não foi por telefone, tá? Eu estive lá acordando com eles. Hoje, eu falei com o Rodrigo por telefone, eu falei com o Danilo por telefone, eu falei com o Elvis, que está fora de combate, que vai ter que, possivelmente, é ele que pode dizer, né? Porque nem essa autorização a gente tem mais. Deve passar, se ele quiser, para uma cirurgia, mas ele que tem que decidir isso. Time também que não deve contar com os jogadores mais experientes. Pelo que soube, a equipe da Macaca deve contar com diversos garotos do Sub-20 e também do Sub-17, CH. Algumas perguntas aqui para mim, o que eu acho do Gilson Kleina. Eu acho um cara sensacional, mas não há condição de trabalho, né? Apesar dos dirigentes da Ponte não reconhecerem, mas o clube não tem o mínimo possível para poder desenvolver um trabalho de futebol profissional. Essa é a verdade. Qualquer outra coisa que se coloque foge da verdade. Infelizmente. Não é? Infelizmente. E outro detalhe. Pode trazer que treinador for. Sem jogadores, sem condição de trabalho, não tem quem faça efetivamente a diferença. Eu, sinceramente, eu vou até, se tiver a oportunidade, perguntar para o Gilson Kleina por que ele aceitou. Porque eu não consigo entender numa situação dessa, por mais que ele respeite a Ponte, eu tenho certeza que ele respeite, mas qual é o sentido da vinda dele para cá? Sinceramente, eu não consigo entender. Para comentar a Ponte, Gleger Zorzin está de volta. Cada dia uma novidade na Ponte Preta. Agora a saída do Zanardi, né, que foi anunciada ontem, e a chegada do Gilson Kleina. Eu escutei aí atentamente a entrevista do Marco Herbelin e ele disse, né, que deixou a critério do Zanardi, que é um baita do profissional, é um cara que eu respeito muito, um baita de um treinador também, uma pessoa sensacional, e todos sabem da dificuldade que está tendo a Ponte. O Gilson chega aí para mais uma passagem dirigindo a Ponte Preta. Gilson Kleina é um cara que eu respeito muito, também um bom profissional, um baita de um treinador, mas o problema do Gilson e também do Zanardi não é nem a questão técnica, e sim a questão de contingente. Quem vai escalar? O que tem para escalar? Quem está com a cabeça focada? Esse que é o grande desafio do Gilson nessa sua passagem, nessa sua nova passagem. É a sexta, né? A sexta passagem do Gilson Kleina dirigindo a Ponte Preta. O que nós temos que esperar é que as coisas se resolvam fora de campo o mais rápido possível, para que possa dar tranquilidade, não só para os atletas, e também para a comissão técnica, viu, CH? Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória do Palmeiras sobre o Santos em jogo realizado nesta quarta-feira à noite no Nubank Park, Casa do Verdão. Palmeiras vence pelo placar de 3-0. Ontem foi o aniversário do Palmeiras, abre uma boa vantagem para o jogo da volta na próxima semana na Vila Belmiro. Flaco Lopes, 2 vezes, e Andréas Pereira fizeram os gols do Palmeiras para um público de mais de 40 mil torcedores. Palmeiras e Carlos Miguel, Giai Murilo e Gustavo Gomes, Arias, Marlon Freitas, Andréas Pereira e Piquerez, Vitor Roque, Maurício e Flaco Lopes. Entraram ainda no decorrer do jogo Alexander Barbosa, Felipe Anderson, Lucas Evangelista, Heitor e Emiliano Martins, a equipe do Abel Ferreira. Já o Santos e Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Escobar, Arão, João Schmidt e Gustavo Henrique, Roleiser, Barreal e Gustavo Caballero. No decorrer do jogo entraram Davizinho na lateral direito jovem, Oliva, além de Gabriel Bom Tempo, Rony e Gabigol, a equipe do técnico Cuca.
A arbitragem foi do Bruno Arleu Araújo. Palmeiras abriu o placar com Flaco Lopes a 34 do primeiro tempo. Ampliou aos 44 com Andrés Pereira e 15 minutos do segundo tempo, Flaco Lopes de cabeça definiu a vitória do Palmeiras. Ficha técnica de Palmeiras 3, Santos 0, Copa do Brasil, jogo de ida das quartas de final. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Aproveite em agosto a promoção na H+ Beni Center. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Trocando o óleo do seu Honda, ganha alinhamento e balanceamento. E em multimarcas, ganhe check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center. Preço de Auto Center. Qualidade e garantia de concessionária. A eficiência está em cada detalhe. Ferramenta motorizada é Steel. Para jardinagem ou trabalho no campo, conte com produtos feitos para enfrentar desafios intensos. A marca preferida dos usuários mais exigentes, com 100 anos de inovação contínua e uma ampla rede de assistência especializada. Vá até a loja mais próxima ou compre online e receba em casa. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Que tal aproveitar o mês de setembro para conhecer melhor Campinas? A Secretaria de Cultura e Turismo preparou uma programação com passeios gratuitos por diferentes pontos aqui da cidade. A proposta é mostrar um pouco mais da história, da cultura e das belezas de Campinas, com um roteiro que passam por locais conhecidos e também por espaços que guardam parte importante da memória da cidade. Entre as opções estão o roteiro Café Canecão, Sete Maravilhas, Altroturismo, Maria Fumaça e Museus de Ciências. E o melhor, os passeios são de graça, mas é preciso fazer a inscrição antecipadamente, já que as vagas são limitadas. O cadastro deve ser realizado